Vou ler o texto, os irmãos acompanham, Atos 13, de 1 a 12. A palavra do Senhor nosso Deus diz assim: Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Separai-me agora Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia, e dali navegaram para Chipre. Chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinham também João como auxiliar. Havendo atravessado toda a ilha até Pafos, encontraram certo judeu, mágico, falso profeta, de nome Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era homem inteligente. Este, tendo chamado Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus. Mas opunha-se-lhes Elimas, o mágico, porque assim se interpreta o seu nome, procurando afastar da fé o procônsul. Todavia Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse: Ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Pois agora eis aí está sobre ti a mão do Senhor, e ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante caiu sobre ele névoa e escuridade, e andando à roda procurava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que sucedera, creu, maravilhado com a doutrina do Senhor. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus, nós te adoramos, teu povo reunido diante do Senhor, tua igreja. Te bendizemos, ó Deus, na comunhão dos santos e diante da tua palavra lida, pedimos a tua graça, ó Deus. Abençoa a pregação do teu evangelho, ó Pai, aqui entre nós. Também pedimos, ó Deus, pela tua obra, pela pregação pública da tua palavra. Abençoa, ó Deus, a tua igreja no cumprimento da sua tarefa de proclamação. E assim, ó Deus, que o Senhor nos dê graça do teu Espírito para compreender o teu propósito por meio desse texto para nós e nos abençoe espiritualmente, ó Pai. É no nome de Jesus que oramos. Amém. Amém. Irmãos, todo tipo de conflito atrai a atenção das pessoas. Dificilmente alguém passa pela rua, vê algum tipo de conflito ou acidente e não tem algum tipo de interesse em saber do que se trata. Existe, porém, um conflito que ocorre debaixo dos nossos olhos e não percebemos. É, então, uma disputa entre o reino do Filho do seu amor e o império das trevas. Cristo, a luz do mundo, então o reino de Cristo é, de fato, contra o reino de Satanás. Essa é uma guerra pela verdade e nós sabemos que não é algo místico ou mágico. Mas nós devemos saber, e observamos aqui nesse texto, que onde o Evangelho é pregado, há uma batalha travada nos corações. Onde o Evangelho é pregado, Satanás se esforçará para manter os que lhe servem cativos. Mas nós sabemos que as portas do inferno jamais prevalecerão contra a igreja. O Evangelho vai progredir, Deus irá cumprir o seu propósito por meio da igreja, o seu plano então será plenamente cumprido. E nós podemos saber disso pelas Escrituras e observar isso por meio do cumprimento da grande comissão, por meio então do livro de Atos, do que vemos Deus cumprindo através da igreja.
Nesse capítulo, irmãos, nós temos o início do que é conhecido como a primeira grande viagem missionária do apóstolo Paulo. É claro que Paulo ele foi chamado ao apostolado desde a sua conversão e ele não começou a pregar nesse momento, cumprir o seu ministério nesse momento. Logo após a sua conversão, Paulo já inicia a sua obra, o seu trabalho. Isso não é relatado com detalhes por Lucas aqui no livro de Atos, mas nós sabemos sim, há informações nas Escrituras sobre isso. Mas então Paulo ele já é apóstolo, mas nesse capítulo 13 nós vemos aí nos primeiros versos do versículo de 1 a 3 que há uma vocação por meio da igreja. Paulo ele já é apóstolo, mas o Senhor separa Paulo, Barnabé e João Marcos para essa obra missionária através da oração, do jejum e a imposição de mãos da igreja, que no nosso texto aqui simboliza a bênção da igreja, não uma ordenação, porque já são oficiais. O texto é muito claro que havia na igreja profetas e mestres, então essa imposição de mãos no nosso texto não se refere a uma ordenação nesse momento, mas agora, por ordem de Deus, pela orientação de Deus, então as missões, essas grandes viagens missionárias serão iniciadas, e isso através do envio da igreja. A igreja, então, ela é instrumento de Deus para reconhecer a vocação e para enviar os ministros, para enviar os pregadores do Evangelho. E nisso, irmãos, nós vemos a importância da igreja local. Nesses 3 primeiros versos, quando o texto nos diz que havia profetas e mestres, há uma lista, então, de ministros aí na igreja de Antioquia. A igreja está em oração, jejum, e o Senhor, então, orienta a igreja, ordena a igreja que separassem Barnabé e Saulo para a obra que os chama. E João Marcos vai como auxiliar. Então o Senhor usou aquela igreja plantada, como vimos inicialmente, por pregadores, irmãos anônimos que pregaram, evangelizaram ali naquela região. E então agora a igreja tem oficiais, a igreja ela se desenvolveu e ela é instrumento para enviar pregadores para outras regiões. Então na igreja de Antioquia nós temos um grande centro da fé cristã, é uma igreja fiel, é uma igreja piedosa, ela se encontra adorando a Deus, servindo a Deus, jejuando, orando. É nesse contexto da comunhão dos santos que Deus separa os seus ministros para a obra missionária, é nesse contexto. E essa igreja, então, ela serve como instrumento para apontar esses vocacionados e confirmar a sua vocação. E também uma igreja que sustenta os missionários, ora pelos missionários, mais na frente irá receber o relatório desses missionários. Nós vimos também que a igreja de Antioquia mandou ofertas para Jerusalém e agora está sendo usada para o sustento da obra missionária e o envio dos missionários. Então a igreja cresceu, se tornou um grande centro de atividade missionária, e isso é perceptível também pela maturidade tanto dos crentes, mas também pela presença de profetas e mestres, pessoas que estão exercendo o ministério da pregação ali naquela igreja. Irmãos, nós iremos caminhar nesse texto diante disso a partir do seguinte tema: a missão de Deus prevalece sobre o reino de Satanás. A missão de Deus prevalece sobre o reino de Satanás. E nós veremos, em primeiro lugar, do verso 1 a 3, que o Senhor inicia a missão. Então, essa obra missionária, sim, o Senhor usou a igreja, mas é muito claro no nosso texto que o Espírito Santo, Deus, ele disse então: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, Deus é aquele que inicia as missões, a missão é a missão de Deus. E claro, Deus já havia dado pregadores, e o texto diz profetas e mestres. No caso, nesse período em que o Novo Testamento está sendo escrito, havia atividade profética e também haviam mestres ali, os apóstolos, mestres para o ensino da igreja. E, claro, de modo extraordinário, havia profecia e tudo.
o que é continuado hoje pela atividade dos pastores na igreja, dos presbíteros, daqueles que se dedicam ao ensino da igreja. Então nós temos aqui uma igreja de Cristo em Antioquia, plantado segundo a soberania de Deus, usando crentes anônimos. Agora uma igreja já com o ensino ali, com autoridades, com lideranças oficiais. Todas as características aqui nós temos de uma igreja de Cristo, uma congregação do Senhor, onde a palavra era regularmente pregada, em Antioquia. Ou seja, nós temos aqui uma agência do reino de Deus na terra, com dons, vocações, com oficiais designados por Deus, uma liderança bem formada e constituída. E é através dessa igreja, desse grupo de cristãos unidos pela fé em Cristo, que Deus chama esses que nós conhecemos por os primeiros missionários. Não há esse termo nas Escrituras, missões, isso é um termo teológico, mas é aqui nessa igreja então que Deus separa, através da igreja, esses que Deus deu vocação para ensinar, para pregar. Veja que o contexto, irmãos, dessa vocação, no verso 2 e no verso 3, é o contexto da vida da igreja, orando, jejuando, servindo ao Senhor. Então, essa linguagem aí das Escrituras, esse serviço a Deus, é a mesma linguagem usada para os sacerdotes do Antigo Testamento, que serviam a Deus no culto da Antiga Aliança. Então perceba que toda a igreja, todo o povo de Deus é um povo sacerdotal. E é no contexto em que a igreja, o sacerdócio universal, a igreja de Cristo, está ali adorando, no contexto comum do culto, da adoração, do serviço da igreja, que Deus chama esses dois aí, no caso, dois apóstolos, claro, Paulo, apóstolo no sentido extraordinário, junto com os 12, e Barnabé, um pregador, que também, de certo modo, é apóstolo no sentido mais amplo de enviado. Deus o envia para essa obra missionária. Então, no decorrer da vida comum da igreja. A igreja servindo a Deus, mortificando o pecado, orando, jejuando. A igreja, então, vivendo a sua vida piedosa, servindo ao Senhor. Uma igreja que é fruto do cumprimento da grande comissão e de fazer discípulos de todas as nações. E agora essa igreja ela é usada para expandir esse evangelho para outras regiões através do envio de pregadores. Então, em meio ao serviço comum da igreja, se agradou o Senhor em chamar homens que estavam a servir nesta igreja para a obra do ministério. E isso, irmãos, nos mostra a soberania de Deus em chamar aqueles que Ele quer. A autoridade de Deus, a sua soberania e também, ao mesmo tempo, a importância da igreja local. Porque, volto a dizer, Paulo já é apóstolo, Barnabé e esses outros já são oficiais da igreja. Mas agora, através da igreja, da imposição de mãos, da bênção da igreja, eles são enviados da parte do Senhor, embaixadores da parte de Deus para pregar aos povos. Então a obra do seu chamado é a pregação. Então Deus chama e Deus dá a tarefa, temos a grande comissão, e o texto diz: separai-me para a obra que os tenho chamado. E que obra é essa que vemos para os pregadores? Como pregarão se não forem enviados? Paulo diz em Romanos 10. Como crerão naquele de quem nada ouviram, e como ouvirão se não há quem pregue, e como pregarão se não forem enviados. Então há um envio da parte de Deus, e o Senhor usa a igreja, igrejas de Cristo, como vemos aqui, para então reconhecer a vocação destes e os enviar. Perceba que esses ministros, então, são enviados com a bênção da igreja local, certo? No verso 3, jejuando, orando, impondo sobre eles as mãos, os despediram. A importância da conexão das missões, da pregação, do reconhecimento da vocação pela igreja, o envio por parte da igreja. Então, isso é importante nós
cremos pela palavra de Deus que a igreja tem sim um lugar central nessa questão e não instituições para-eclesiásticas. Igrejas, de fato, é que devem cumprir, debaixo da orientação de Deus, essa tarefa missionária. Então, claro, há uma importância dos ministros, mas também outro ponto que quero enfatizar aqui é que não apenas os ministros estão envolvidos nessa obra. Toda a igreja está servindo ao Senhor, orando, jejuando. A igreja, ela participa, ela não apenas envia, ela continuou orando e contribuindo e sustentando esses missionários. No retorno, eles prestam relatório a esta igreja. Então, vemos tudo isso e eles são enviados. O método é pregar o evangelho, o que eles fazem na sua missão é pregar, dando uma ênfase em pregar nas sinagogas, porque primeiro ao judeu, depois ao grego, mas também, claro, pregavam aos gentios ali também daquele contexto. Então, a missão é de Deus e o Senhor, conforme vimos aqui, o Senhor é aquele que inicia a missão. Então, a ênfase aqui é que é da iniciativa de Deus as missões. Através da igreja, é claro, o Senhor conduz o seu povo pela sua palavra e pelo seu Espírito nessa direção de obedecer e cumprir sua tarefa missionária. Irmãos, em segundo lugar, nós vemos que também o Senhor determina a esfera de ação dos missionários ou da igreja. Isso no verso 4 a 5, nós vemos que o texto é muito claro, no verso 4. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegados a Salamina, anunciavam a palavra nas sinagogas judaicas. Tinham também João como auxiliar. Então, Deus os enviou, o Espírito está por trás da direção dos missionários, por onde eles iam. E também, é claro, irmãos, nós observamos a prudência cristã dos missionários. Claro que, no final das contas, mesmo com a prudência cristã na escolha do seu campo, no final, isso está debaixo da soberania de Deus, isso cumpre o propósito de Deus. No final, nós podemos dizer, enviados pelo Espírito Santo, eles de fato trabalharam naquelas regiões onde Deus determinou que eles trabalhassem. Ou seja, essa é uma obra de Deus juntamente com o seu povo. Então, há uma ação divina e humana, uma responsabilidade humana. Veja que Deus escolheu Antioquia como base para o envio desses missionários. Eles desceram para Seleucia, que ficava às margens do rio Orontes, próximo à costa do Mediterrâneo, que é um porto marítimo, para viajarem em direção à ilha de Chipre. Então, a ilha de Chipre era a terra natal de Barnabé. E haviam sinagogas judaicas ali. Então, há uma conexão também da igreja de Antioquia com a ilha de Chipre, porque muitos que pregaram em Antioquia, evangelizaram ali, eram oriundos daquela região. Então, há uma ação de Deus, há então o Espírito Santo orientando, guiando, há também a prudência cristã, observando então essas questões. E no final, claro, Deus determinando a esfera de ação da pregação e conduzindo essas coisas. Claro, ali a ilha de Chipre é uma importante cidade, especialmente ali onde eles irão pregar na cidade de Pafos, que é a capital, digamos assim, daquela ilha, onde havia o governador ali daquela cidade, que Deus, pela sua graça, alcançou com o Evangelho. É claro que há uma importância grande em pregar ali naquelas regiões. Irmãos, e qual é a missão, mais uma vez? O que é que eles pregavam? Veja que o texto diz no verso 5, eles anunciavam a palavra nas sinagogas judaicas. Anunciava a palavra primeiro ao judeu, também ao grego, também mais uma vez enfatizando a prudência cristã, porque haviam conexões ali entre Barnabé e a igreja de Antioquia, aquela região, e também haviam muitas sinagogas ali naquele lugar, e havia uma prioridade na pregação para os judeus, tendo em vista que eles têm todo o pano de fundo das Escrituras, do Antigo Testamento,
tendo em vista a ordem do Senhor para pregar sim primeiro ao judeu e também ao grego. Então há toda essa questão envolvida na direção do Espírito Santo para os ministros que pregaram a palavra ali. Essa é a regra, primeiro ao judeu, também ao gentio. O texto também nos diz que João Marcos acompanhou os missionários ali como auxiliar, depois se apartou da equipe missionária, mas observamos que ele esteve ali com Paulo e Barnabé. Então a esfera de ação também é determinada por Deus, a esfera de ação das missões está debaixo da soberania de Deus. E um terceiro ponto que veremos aqui do verso 6 a 12 é o triunfo sobre o império das trevas, o triunfo da missão de Deus sobre o império das trevas. Então, a partir do verso 6, havendo atravessado toda a ilha até Pafos, Pafos, a capital dessa ilha de Creta, encontraram certo judeu mágico, falso profeta de nome Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era homem inteligente. Então, eles começaram num lado da ilha e cruzaram a ilha até o outro lado da ilha, a região de Pafos, uma importante cidade imperial, capital da ilha. Havia a presença dessa autoridade romana, Sérgio Paulo, um governador daquele lugar. E o texto nos informa que esse governador, Sérgio Paulo, tinha a seu serviço um mago e falso profeta chamado Bar-Jesus. E também Lucas nos informa de que esse Sérgio Paulo é um homem inteligente e interessado em ouvir a pregação, certo? Interessado em ouvir a pregação. Porém, Elimas, o mágico, opunha-se-lhes. Havia ali então esse judeu, esse homem envolvido com magia, que procurava afastar da fé o procônsul. Então veja o conflito, a pregação do Evangelho, o reino de Deus chegando àquele lugar e o império das trevas ali estabelecido, mas veremos que a igreja irá triunfar, o reino de Deus irá triunfar sobre esse império das trevas. Paulo irá repreender e repreende esse mago, esse judeu que tentava afastar da fé o procônsul, irá repreender, irá de modo imprecatório o amaldiçoar, chamá-lo de filho do diabo, cheio de engano e de toda malícia, inimigo de toda a justiça. Não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor. Irmãos, esse judeu então, o seu nome grego era Elimas, que significa mágico. Interessante que o texto diz que ele é um judeu. E no Antigo Testamento, em Deuteronômio, capítulo 18, verso 9 a 14, o Senhor disse ao povo de Israel, está na lei dos judeus, que quando o povo de Israel entrasse na terra prometida, não deveria aprender a fazer igual aos povos pagãos que habitavam em Canaã. E Deus diz, não se achará entre ti o que faz o seu filho passar pelo fogo. E aí veja o que o Senhor diz, não haverá adivinhador, prognosticador, agoreiro, feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo o que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E foi por causa dessas abominações que Deus lançou de fora daquela terra, diante dos filhos de Israel, aqueles povos pagãos. Então é algo abominável o que esse homem pratica, ele que é mago. E, claro, ele, sabendo que a pregação do Evangelho iria totalmente contra as suas atividades, a mesma pregação que despertou o interesse do procônsul, daquele homem inteligente, conforme Lucas nos informa, despertou a oposição de Elimas. Talvez temeu perder a sua posição, o seu lugar, a sua influência sobre Sérgio Paulo, ou mesmo confrontou a sua incredulidade, o seu estado de incredulidade.
De alguma maneira, Elimas identificou que aquela fé que estava sendo pregada ali naquele momento era completamente oposta à sua fé, à sua religião, aquilo que praticava. Não daria para conviver as duas verdades, ou pelo menos, se alguém abraçasse a fé pregada pelos missionários ali, não teria como permanecer naquelas trevas. E, meus irmãos, nós vemos que em muitas ocasiões aqui, como esta e outras semelhantes, quando o Evangelho é pregado, há essa oposição, não apenas a adesão. Deus, claro, irá chamar os seus pela pregação, o Espírito Santo irá com a palavra converter os seus eleitos, mas nós sabemos que também haverá oposição. Homens ímpios que resistem à verdade. E isso está em todas as Escrituras, desde o Antigo Testamento. Por exemplo, no Antigo Testamento, desde o começo ali, o próprio Moisés, que é um pregador, um grande profeta da Antiga Aliança, ou o maior profeta ali, e ao ser enviado a falar a Faraó, havia ali, segundo o próprio Paulo registra em 2 Timóteo 3,8, havia ali Janes e Jambres, que eram magos, eram encantadores do Egito. E Paulo diz como Janes e Jambres resistiram a Moisés, e agora falando dos falsos mestres da sua época, ele diz, assim também estes resistem à verdade. Então o Evangelho é pregado e há aqueles então que irão resistir à verdade. E qual a característica destes que resistem à verdade? Como Paulo aqui descreve, e claro, como apóstolo, ele vai então, guiado pelo Espírito Santo, descrever aqui quem era esse Elimas. Quando ele lança imprecações sobre ele, ele diz, é filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda a justiça. E o que é mais visível, não cessará de perverter os retos caminhos do Senhor. E quanto a estes que Paulo fala em 2 Timóteo, comparando com Janes e Jambres, veja que ele diz também algo semelhante. Ele diz, resistem à verdade. E disto também ele diz, e podemos perceber, homens corruptos de entendimento e réprobos enquanto à fé, porém não irão avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também foi o daqueles. Então, não prevalecerão, não irão avançar, o próprio Deus irá os repreender, e é o que vemos aqui no nosso texto. O apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo e de santa indignação, ele olha para aquele homem chamado Elimas, o mago, ou Bar Jesus, e então ele diz, ó filho do diabo, cheio de todo engano e malícia, como dissemos aí. Então o nome desse homem não tinha nada a ver com o seu caráter, mesmo sendo um judeu, era alguém que servia a Satanás e o diabo. Bar Jesus, esse Bar Jesus aqui, então, o seu nome, não era o filho do Deus que salva, mas Bar Diabo, filho do diabo. Isso é perceptível principalmente pela sua oposição ao Evangelho. Irmãos, é uma marca muito terrível a oposição ao Evangelho. Né? Disso nós precisamos, há um alerta aqui muito grande para nós, uma evidência trágica e terrível, e que no coração certamente há muita corrupção e maldade quando alguém ousa se opor ao Evangelho de Deus. Então veja que Paulo, ele de modo muito ousado, ele chama aquele homem de filho do diabo. E de fato, irmãos, quem não tem o Espírito Santo é filho do diabo. Quem não tem o Espírito Santo, quem não é filho de Deus, tem por pai o diabo. Então aquele homem não é Bar Jesus, né, que no hebraico era Josué, mas filho de Satanás, filho do diabo. E ele deseja cumprir os desejos do seu pai, Satanás, desejos satânicos. Então Paulo, ele manifesta sua autoridade apostólica. Lembra que Pedro, o apóstolo Pedro, repreendeu Simão o mágico, lá no capítulo 8,
Então veja que Paulo ele manifesta a mesma autoridade apostólica, repreendendo Elimas aqui, também revelando desígnios do coração, também como apóstolo e debaixo da autoridade de Deus. Então Elimas, um mensageiro do diabo, um filho do diabo, e entrando em confronto com Paulo, um ministro de Cristo, um arauto de Jesus Cristo, e Paulo confronta, Paulo revela ali como apóstolo também o estado do seu coração, o confrontando, mas de fato o próprio Deus está contra esse homem, contra Elimas, e através de Paulo, obviamente usando Paulo, mas o próprio Senhor puniu esse homem com cegueira. Veja que o texto diz isso, a palavra de Deus diz isso, no verso 11. Pois agora aí está sobre ti a mão do Senhor, e ficará cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante caiu sobre ele névoa e escuridade, e andando à roda, procurava quem o guiasse pela mão. E por que isso, irmãos? Porque esse homem não está lutando contra Paulo, Barnabé, esses que se opõem ao Evangelho, à igreja de Cristo, à igreja fiel, à pregação fiel. Eles não estão se opondo a nós individualmente como pessoas, mas ao Senhor. E os ministros de Deus falam em nome de Deus. Paulo aqui fala como instrumento do Senhor. O texto diz que essa cegueira é uma cegueira temporária, né? Não é uma cegueira permanente. Então, ele não veria o sol por algum tempo. Uma cegueira que Deus o puniu, assim como ele estava em trevas espirituais, também permaneceu por um tempo em trevas físicas, digamos assim. Então, de fato, o texto descreve isso, o homem apalpando ao seu redor, procurando quem pudesse ajudar. Nessa batalha, então, a verdade não pode estar nos dois lados. Deus, de fato, o servo de Deus aí, o apóstolo Paulo, e Deus puniu o inimigo do Evangelho, operando um milagre de operar a cegueira naquele homem. E a palavra de Deus, o texto nos diz no verso 12, que o procônsul, vendo o que sucedera, creu maravilhado com a doutrina do Senhor. Por meio desse milagre, desse juízo, dessa intervenção de Deus, o texto nos diz, Deus usou isso, claro, veja que o texto também diz, que ele creu maravilhado com a doutrina do Senhor. Então, Deus usou essa circunstância para fazer a verdade prevalecer, para fazer a doutrina prevalecer, ou seja, para que o Evangelho obtivesse vitória contra as trevas, para revelar que o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, o procônsul Sérgio Paulo foi liberto da superstição, da bruxaria de Elimas, e foi liberto pela fé. Ele creu na doutrina do Senhor, a pregação venceu, o Evangelho triunfou. Irmãos, diante disso, ainda quero trazer aplicações para nós nesta tarde. Irmãos, vemos que Deus iniciou a obra missionária, ela é iniciativa do próprio Deus, é uma tarefa que Deus dá à sua igreja. E que tarefa é essa? No que consiste essa tarefa? Pregar o Evangelho. É o que vemos no livro de Atos, é o que vemos aqui, no cumprimento da tarefa, da missão, é o que veremos nos próximos capítulos. E isso, irmãos, aponta para nós como igreja hoje que a pregação é, de fato, uma prioridade. Nós, como igreja, devemos investir na pregação do Evangelho e não devemos ceder à incredulidade ou ao engano do que está aí ao redor, de outras coisas que as pessoas tentam colocar na igreja, no lugar da pregação, entretenimento ou outras coisas. Muitos acham que não é suficiente só a pregação do Evangelho, e colocam outras coisas, envolvem outras coisas na missão da igreja, mas vemos que Deus
através dessa igreja piedosa, servindo ao Senhor, orando, jejuando, o que Deus fez? Deus então levantou o homem, separou, enviou para pregar o Evangelho. Então, sim, nós precisamos orar pela igreja, para que a igreja esteja bem espiritualmente, servindo a Deus, e então investir em pessoas verdadeiramente vocacionadas, e lembrar também que é tarefa da igreja identificar esses vocacionados. É verdade, irmãos, que a vocação é de Deus, é Deus que vocaciona. Mas nós aprendemos aqui nessa tarde e no nosso texto que a igreja é importantíssima em analisar essas vocações e confirmar. Nós cremos, como presbiterianos, especialmente através do conselho, dos presbitérios. Deus usa então a igreja, os oficiais da igreja, ou a igreja representada por meio dos seus oficiais nessa análise, mas vemos a grande importância da vocação e também da autorização oficial por parte da igreja. O que é que significa, irmãos, quando Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 10, quando ele diz: como pregarão se não forem enviados? O que é que você acha que significa isso? Claro que ele diz: como invocarão aquele em quem não crer, e como crerão naquele em que não ouviram, e como ouvirão se não há quem pregue. Deus dá dons, Deus chama para o ministério da pregação, mas Deus envia, e esse envio, sim, nós observamos pela palavra que isso é feito através da igreja. Há muito individualismo. Muito individualismo. Por outro lado, sim, há um perigo do institucionalismo, mas há muito mais individualismo na nossa época, e as pessoas desprezam a igreja, e nós devemos ter esse cuidado, porque Deus, Ele que é o Senhor da obra, é o que iniciou a obra missionária, Ele vocacionou os seus missionários, e nesse sentido aqui foi reconhecida essa vocação por meio da igreja que os enviou. E a igreja então, de modo fiel, cumpriu a sua tarefa, orando, abençoando esses missionários, e colheu bênçãos disso. Então, nós vemos aqui, vamos ver em todo o livro de Atos, o sucesso da obra missionária, como a igreja colheu grandes bênçãos em enviar esses missionários. Deus abençoou o empreendimento missionário, fiel, debaixo do seu governo, da sua autoridade, e usando a sua igreja e os seus ministros fiéis. Então, mais uma vez digo, precisamos valorizar a pregação. Vemos que no final o que prevaleceu foi a doutrina do Senhor, foi o que prevaleceu, e não ignore, sempre vai haver resistência à pregação. É o que vimos aqui no caso de Elimas. Então, quando nós, de modo santo, de modo piedoso, como uma igreja fiel, submissa a Deus, decidimos isso, nos dedicar à pregação, muitos vão dizer que isso não tem a ver com o homem contemporâneo, com o espírito da época, e vão querer usar outros mecanismos e meios, mas nós vemos que Deus liberta o homem pela doutrina do Senhor. Veja que houve um milagre, mas ele ficou maravilhado com a doutrina do Senhor, o procônsul. Então, nós não devemos nos cansar da pregação da palavra. E resistir à pregação da palavra é obra de Satanás. E Satanás tem feito isso por vários meios. Aqui em Atos foi Elimas, mas tem muitos Elimas na história da igreja. E hoje há muitos Elimas nesse mundo ao nosso redor, que têm se levantado, muitos também até mesmo dentro da igreja visível ou em falsas igrejas, sinagogas de Satanás, que tentam soterrar o evangelho e a pura doutrina, debaixo do escombro de tradições e doutrinas de homens, corrompendo o culto simples e a pura pregação da palavra de Deus. Nós devemos estar muito atentos, irmãos, a tudo então que se levanta contra o Evangelho, contra a pregação do Evangelho. Nós devemos então ter cuidado e também ter muito cuidado, e aqui há um alerta,
para que não sejamos nós resistindo à pregação, nós que somos a igreja de Cristo, que estamos dentro da igreja visível, que é coluna e baluarte da verdade, porque infelizmente há muitos elimas e infelizmente também há alguns dentro da igreja visível, e então que esse texto sirva de alerta. Nós devemos então promover o Evangelho, proclamar o Evangelho, orar para que Deus levante pregadores, suportar, apoiar a obra do Senhor, a fiel pregação da palavra de Deus. Outro ponto que já comentamos em outra ocasião, houve um milagre, mas sempre o milagre aí na Bíblia, no livro de Atos, tem o propósito de que as pessoas se voltem para a fé. É o caso lá atrás que vimos a cura do coxo no portão do templo. Então o propósito dos milagres não é o conforto temporal dos homens apenas. A salvação, ela tem um alvo inicial na questão espiritual. Sim, há um propósito no final de uma salvação completa, corpo e alma, mas sim sabemos também que esses milagres temporais, cura do coxo, cego que voltou a ver e coisas desse tipo, não é algo definitivo e não é o propósito de Deus apenas trazer conforto temporal. Claro, no final teremos corpos regenerados, incorruptíveis. E, claro, também, acima de tudo, o propósito dos milagres e da salvação é a glória de Deus. E a nossa salvação final lá na frente, na volta de Cristo. Então, Deus tem um plano onde, sim, Deus manifesta o seu poder, há milagres de Deus, cremos num Deus todo-poderoso, que pode fazer grandes coisas, mais do que pedimos ou pensamos, mas não esquecendo, irmãos, que o alvo de tudo isso é a glória de Deus e atrair pecadores para Cristo. Atrair pecadores para que venham aos pés de Cristo, se arrependam e creiam no Evangelho, para que então, como procônsul aqui, fiquem maravilhados com a doutrina do Senhor, não com coisas passageiras e temporais, ou seja, para que possam receber o maior milagre, que é a fé salvadora, crer em Cristo para a sua salvação. Então, acima de tudo, sim, podemos orar por intervenções do Senhor, milagres de Deus, mas acima de tudo, irmãos, que os homens venham a se maravilhar com a doutrina do Senhor, não com os benefícios terrenos. Muitas igrejas apenas pregando curas temporais e intervenções e questões de melhoria financeira, teologias da prosperidade, e nós sabemos que o crente passa por aflições, por lutas, crises financeiras, crises na saúde, e que de fato, irmãos, o principal é que possamos obter por graça esse mesmo dom, né, que temos pela graça de Deus, que Sérgio Paulo, que é a doutrina do Senhor, que é Cristo, é termos Cristo em nossas vidas. Que a doutrina de Cristo então seja magnificada. E nisso, irmãos, outro ponto é que o propósito da igreja é servir ao Senhor e não aos interesses de homens. Esse é o propósito da igreja. É o caso que vimos aqui, essa igreja de Antioquia, que obedeceu a Deus, servia ao Senhor, foi um instrumento para a obra missionária, porque fora disso aqui, a igreja, ela, se não serve ao Senhor, ela se torna um clube social. Mas quando uma igreja é fiel a Deus, a doutrina do Senhor, ela está cheia do Espírito, vemos aqui no nosso texto que ela cumprirá a sua tarefa, a sua missão. Então, ela dedicará o seu tempo, os seus recursos, para esse serviço do Senhor, para o avanço do reino. Também, quem sabe, os nossos filhos no futuro serão pregadores, missionários, dedicaremos tempo a isso, a cumprir a doutrinação, ensinando aqueles que adentram a igreja todas as coisas que o Senhor tem nos ensinado. Então, tudo isso nós devemos observar, tudo isso nós devemos perceber. E, concluindo,
Também observamos aqui, no caso de Elimas, aprendemos no nosso texto, que um homem sem Deus é filho do diabo, e por isso cheio de malícia e injustiça. É um filho do diabo. E a grande tarefa do diabo é afastar os homens de Cristo e de Deus. Os filhos do diabo irão tentar nos persuadir a nos afastar de Cristo. E o mundo em si, o secularismo, o materialismo e tudo o que está aí no mundo, tentará nos afastar de Cristo, também torcendo a verdade, a doutrina, e por meio das suas corrupções e corrompendo a verdade, impedir os homens de buscar a Cristo. Mas, finalmente, irmãos, nós aprendemos aqui que Deus é justo e os seus juízos virão sobre estes, sobre os inimigos da igreja, sofrerão as maldições da desobediência, e também vimos aqui que a mão do Senhor será contra eles. Então, que o Senhor nos ajude a ter essa plena convicção que a missão ela é do Senhor. O Senhor tem governo sobre a nossa esfera de ação, e também nós observamos aqui que não triunfará, o império das trevas não triunfará, mas de fato o reino de Deus irá prevalecer. Podemos ter plena segurança disso, estamos certos disso pela graça do Senhor. Irmãos, vamos orar, vamos nesse momento nos colocar em pé. Senhor, nós te louvamos, ó Deus, bendizemos teu santo nome no teu dia, podermos, como igreja do Senhor, ter dedicado, ó Deus, todo esse dia ao Senhor, servindo ao Senhor, na comunhão dos santos, na adoração. Ó Deus, abençoa, ó Pai, todo esse momento, esse tempo dedicado ao teu reino. Abençoa a tua igreja, ó Pai, recebe a adoração, o serviço do teu povo. E abençoa, ó Deus, cada um de nós nas nossas vocações. Ó Deus, abençoa cada ministro teu na tua casa. E abençoa, ó Deus, também cada crente, cada um dos teus servos no cumprimento das suas vocações, no seu lar, na sociedade, também na igreja, ó Deus, servindo ao Senhor, dedicando o seu tempo, os seus recursos diante do Senhor. E assim, ó Deus, fortalece o teu reino, a tua causa, a tua igreja, e nos dá, por tua graça, cumprir a tarefa que o Senhor tem nos dado, que é pregar o teu evangelho. Ó Deus, abre portas à pregação do teu evangelho aqui em Braga, onde o Senhor tem igrejas fiéis a Cristo, no nosso presbitério, na nossa denominação, em todas as igrejas fiéis, e dá vitória ao teu reino, ó Deus, sobre o império das trevas, sobre Satanás. Intervém com os teus milagres. Acima de tudo, ó Deus, que a tua palavra seja magnificada e que pecadores sejam atraídos à doutrina do Senhor e sejam convertidos, ó Deus, salvos, unidos à igreja do Senhor. E que os rebeldes, ó Deus, aqueles que não se arrependerem, possam de fato ser punidos pelo Senhor para o bem da tua causa, da tua igreja. Também cremos que o Senhor é todo-poderoso para efetuar juízos que são instrumentos também teus para a preservação da tua igreja. Abençoa a semana, ó Deus, que iniciamos hoje. Abençoa, ó Deus, cada dia desta semana. Recebe a adoração particular nossa, de cada um de nós. Recebe a adoração das famílias desta igreja. E se o Senhor Jesus não voltar nesta semana, nos dá, ó Deus, estar com grande expectativa, pela tua graça, de estarmos aqui no próximo domingo, ó Deus, te adorando, servindo ao Senhor, sendo, ó Deus, capacitados pelo Senhor, direcionados por Ti a cumprir nossa tarefa, nossa vocação neste mundo. Assim cumpre Teus santos desígnios na vida de cada um de nós, na vida desta igreja, aqui nesta cidade onde o Senhor tem nos colocado. É o que oramos, pedimos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém.